Agora, Elis, obrigada pela tua participação. Já a gente volta a conversar com ela. Numa entrevista exclusiva aqui ao nosso repórter Rudá Moreira, o ministro do Trabalho fez um raio-x do cenário de ofertas de emprego aqui no país. Luiz Marinho ainda falou sobre a nova faixa de isenção do imposto de renda, essa que ela contou que agora passa a valer no dia 1º de maio. A gente exibe para você agora um trecho dessa entrevista exclusiva. Bom, estou aqui com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ao meu lado. Ministro, muito obrigado por conceder essa entrevista para a CNN. Começo falando sobre desemprego. Nós tivemos a divulgação dos dados do CAGED. O Brasil criou 195 mil vagas de trabalho formal nesse último mês de março. Eu queria saber do senhor o que isso mostra sobre os 3 primeiros meses do governo Lula, em questão de oferta de emprego, da economia e da oferta de trabalho, e saber qual o prognóstico a partir desses dados de março para o que podemos esperar em abril, maio e nos próximos meses em relação ao desemprego no Brasil. Olha, Rodar, nós temos um acúmulo de janeiro, fevereiro e março de um saldo positivo de 526 mil novos empregos, segundo o CAGED, sendo 195 mil no mês de março, revelando o melhor março desde 2010. E o que é mais importante é observar a qualidade dos empregos formados e quais os setores. Você tem aqui já a captação de empregos em obra de infraestrutura, por exemplo, transporte de carga, ou seja, são indicadores da economia que apresenta para nós, portanto, o que nós podemos esperar para o futuro, ou seja, nós podemos prever para o futuro. Seguramente isso é resultado da retomada das obras paradas. Você sabe, nós assumimos o governo com 14 mil obras paradas espalhadas pelo país afora. Retomamos algumas e outras serão retomadas no decorrer ainda nesse primeiro semestre, outras no segundo semestre. Por exemplo, na educação, tem 4 mil obras paradas, 1.700 creches, 1.300 de novas obras, somando 4 mil obras paradas. Tudo isso vai repercutir na geração de empregos, ou seja, eu acredito que nós podemos esperar um processo de crescimento da geração de emprego ao longo do ano. Resta a gente pedir lá para o cidadão lá do Banco Central para dar aquela colaboração, porque juros altos, no patamar que nós nos encontramos, é impedir que o ritmo que possa funcionar a economia, o ritmo que nós podemos gerar empregos, pode ser muito maior do que nós estamos tendo agora. Bom, mudando então para salário mínimo, o governo aumentou, foi divulgado o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 a partir de maio deste ano, portanto a partir já de segunda-feira, mas ainda há uma grande expectativa para o envio ao Congresso da proposta de uma valorização real para os próximos anos. Então, queria saber do senhor qual será a fórmula dessa nova política de valorização real do salário mínimo e se deve ser mantida a linha utilizada até 2018, que era baseada na inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes. Essa será a fórmula utilizada? Perfeito, Rodar. Nós vamos... o valor para esse ano, a partir de 1º de maio, é 1.320, conforme você registrou, que irá por medida provisória para valer a partir de 1º de maio, a partir de segunda-feira, e a valorização, a política de valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei, que tem o ano para tramitar, para valer a partir de janeiro de 24. E a forma é a inflação mais o PIB consolidado. Exatamente a mesma fórmula que funcionou durante o governo Lula Dilma. O senhor acredita que vai ser aprovada facilmente essa proposta no Congresso? Olha, eu creio que o Congresso terá sensibilidade para avaliar. Evidente que neste momento aqui você tem o arcabouço que está tramitando, esperamos que o Congresso aprove e na sequência possa aprovar o salário mínimo e tantas outras coisas que o Congresso terá a responsabilidade de avaliar. Por que eu acho que o Congresso terá sensibilidade? Porque todas as teses relacionadas ao salário mínimo foi bastante avaliada no passado. Tinha teses que o salário mínimo, o aumento real, poderia impactar na inflação, poderia impactar em desarranjo do mercado, poderia impactar na despesa da Previdência, enfim, você tinha um conjunto de teses que diziam que poderia ser danosa para a saúde da economia. E todas as teses foram derrubadas pela prática desta política durante o governo Lula-Dilma. Mesmo os estudiosos intelectuais que no passado falavam que não poderia funcionar, a avaliação desse momento, que nós buscamos fazer essa escuta nas universidades, os especialistas, eles falaram,
revelou-se uma boa política. Nós estávamos enganados na avaliação. Portanto, eu creio que o Congresso terá sensibilidade para aprová-la. Ministro, mudando um pouco de assunto, o senhor tem tido um papel aí nesses 3 primeiros meses, já no 4º mês de governo, de aproximar um pouco o governo dos sindicatos também. O imposto sindical deixou de existir depois da reforma trabalhista de 2017 e o assunto, inclusive, está sendo discutido no Supremo. O governo analisa alguma alternativa para retomar alguma forma de financiamento dos sindicatos? Olha, o imposto sindical, da forma que funcionava no passado, não deve voltar. Não acredito que volte, nem por decisão do Judicial e nem por decisão do Congresso Nacional. O que o governo tem compromisso é analisar o seguinte: um processo democrático é muito importante que as entidades representativas representem, seja forte, tenha representatividade. É muito importante os sindicatos funcionarem bem. Portanto, eu acredito que é possível pensar uma legislação junto com as revisões em relação à reforma trabalhista que estamos construindo em forma tripartite com empresários e trabalhadores, estimulando o entendimento entre eles para oferecer ao Congresso Nacional uma resolução madura que busque criar a condição de retomada do fortalecimento dos sindicatos, porém valorizando a participação dos trabalhadores em assembleia, ou seja, estará tudo submetido ao crivo da decisão dos trabalhadores. Ministro, para finalizar a nossa entrevista, um último assunto. O presidente Lula, até como promessa de campanha, falou muito em aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. O governo estava estudando uma proposta. Queria saber do senhor, já tem definição do governo para um aumento na faixa de isenção do imposto de renda? Se sim, de quanto e a partir de quando começa a valer, ministro? Olha, Rodolfo, você sabe, o compromisso do presidente Lula é de levar até R$5 mil a isenção na folha de pagamento dos salários, até R$5 mil, até o final do governo, ou seja, até o final de 2026. Portanto, essa é a primeira etapa do cumprimento deste compromisso. Quem ganhar dois salários mínimos, ou seja, 2.640, não terá retenção na folha de pagamento de nenhum centavo de imposto de renda. A faixa de isenção, portanto, é até 2.100 e alguma coisa, não tem agora o número exato, por isso a gente tem estimulado a imprensa até falar com a Receita, que é a autoridade sobre esse assunto, aliás, é política que a Receita vai implementar. E tem um bônus aí que leva, portanto, a garantia de quem ganha até 2.640 não terá nenhuma retenção na folha de pagamento de imposto de renda. Isso é muito importante. Somado com a política do salário mínimo, mas isso dá uma condição de maior poder aquisitivo dos baixos salários do país e, portanto, estimula a que os empregos sejam produzidos também pelo consumo. Bom, então essa isenção já está confirmada para valer a partir de 1º de maio. De 1º de maio. Bom, muito obrigado pela entrevista, ministro. O espaço está sempre aberto aqui na CNN para novas entrevistas. Aí o espaço, o senhor sabe. Sempre à disposição, Rodar. Um abraço aos telespectadores e até a próxima. O ministro Luiz Marinho falando com exclusividade ao nosso repórter Rudá, lá em Brasília.